pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos aqui ao canal de Educação Continuada, esse espaço que é um espaço assim, privilegiado para receber todos os profissionais da educação, e a gente busca uma programação que possa atender a todos, né? E hoje a gente tem um tema absolutamente importante para todos nós, né, que é o pessoal aqui coordenado pela Maria Cristina Nogueirol, do CRE Mário Covas, né? O pessoal vai trazer para a gente uma discussão interessantíssima e a descrição de uma proposta maravilhosa, né, que eu acho que vocês vão gostar muito, que é o Clube de Leitura na Prática, a experiência do Núcleo de Biblioteca e Documentação do CRE Mário Covas, né? E leitura é um tema fundamental para todos nós que somos profissionais da educação, e a gente convida vocês a participarem, inclusive, postando lá as sugestões, os comentários e as dúvidas no chat. A gente tem um pessoal muito bacana atendendo vocês lá no chat, vocês vão ser muito bem recebidos pela Juliette, pela Mieco, pela Paula. Então, fiquem à vontade para fazer suas colocações. E aí, a Cris vai fazer a exposição. A Cris tem alguns convidados maravilhosos também para ilustrar um pouco esse trabalho. E vocês fiquem bastante à vontade para colocar o questionamento de vocês. Cris, seja muito bem-vinda, você tem a palavra e a gente agradece muito a socialização dessa experiência maravilhosa que você vai trazer para a gente. Obrigada, viu? Oi, Silene, obrigada. E para nós é super importante, é uma honra estar aqui podendo divulgar e com vocês uma experiência da equipe do CRE Mário Covas. O CRE desenvolve suas ações em articulação com os diferentes departamentos da Secretaria da Educação, as diferentes coordenadorias. E é responsável pela pesquisa, captação e gestão de conjuntos documentais em diferentes suportes, de caráter técnico, histórico, produção institucional, todos eles de interesse à área educacional. E todas as nossas ações são desenvolvidas dentro de 3 eixos, que é o Núcleo de Memória e Acervo Histórico, Prêmios e Concursos Educacionais e o Núcleo de Biblioteca e Documentação. O papel do Núcleo de Biblioteca não é só a guarda dos livros, dentro daquela biblioteca que vocês conhecem no edifício da Escola de Formação, da EFAP, mas de criar nesse espaço da biblioteca um ambiente de promoção da leitura. Então, a gente sempre vem pensando em como promover esse incentivo à leitura. Uma das ações é a exposição de livros e DVDs que nós temos no acervo para que as pessoas se interessem pelas temáticas. Outra ação super interessante, é o que nós viemos hoje compartilhar com vocês, é o Clube de Leitura. Então, hoje, a equipe coordena 2 clubes de leitura, o Gato Preto e o Clube de Leitura Colmeia. E o objetivo do encontro hoje é exatamente conhecer um pouco da história desse clube de leitura, como que ele surgiu, né? E algumas dicas de como desenvolver um clube de leitura para quem nunca fez, tá? Essa reunião de hoje, esse bate-papo que a gente está fazendo aqui hoje, não é para um grupo específico, não é só para professores de língua portuguesa, não é só para professores da sala de leitura, é para todos aqueles que têm o interesse em criar clubes de leitura nos diferentes espaços da escola ou fora deles. Eu tenho relatos de colegas em que os filhos, independente para clubes de leitura, para discussão de alguns temas dentro do grupo de amigos. Então, aqui a gente vai dar algumas dicas que são importantes para esse processo. E aí, considerando essa experiência de 4 anos, porque esse clube não surgiu esse ano ou ano passado, já tem 4 anos, foi solicitado que a equipe, então, pensasse num passo a passo, mais ou menos, a gente não pode nem dizer que é um passo a passo, mas que eles elencassem assim, alguns pontos que seriam interessantes a gente tomar cuidado na hora de criar e coordenar um clube de leitura. Tá? E aí, considerando toda essa experiência, então, a equipe se propôs a relacionar esses tópicos que são super importantes, e hoje, nesse bate-papo, então, a gente vai conhecer um pouco mais dessa experiência, tá? Hoje eu trago aqui da equipe para fazer essa apresentação o Carlos, que é bibliotecário, e a Edivane, que é professora de língua portuguesa e que começou a fazer parte recentemente da equipe. Tá?
Eu quero chamar agora a Edivane só para começar fazendo uma breve reflexão sobre a importância da leitura, né? Uma competência leitora que deve ser desenvolvida não só entre professores e alunos, mas todas as pessoas pensando em nível social. Tá? Edivane, é com você. Obrigada, Cris. Olá, boa tarde a todos. Eu vou pedir que faça para mim o PPT, a importância da leitura. Isso. Eu trago aqui uma reflexão desse grande autor e poeta brasileiro, né, Carlos Drummond de Andrade, onde ele diz: a leitura é uma fonte inesgotável de prazer, mas, por incrível que pareça, a quase totalidade não sente essa sede. Ou seja, a leitura, a gente colocou esse título, a importância, mas ela é fundamental, né, para o nosso desenvolvimento profissional, pessoal, individual. Todos nós somos leitores, né, desenvolvemos aí um afeto com o livro desde muito, muito cedo, mas a prática, ela ainda precisa se desenvolver, né? Não importa se eu leio sozinho, se eu leio para o outro, se eu leio com o outro, o importante é fazer dessa atividade aí uma prática de vivência. E é sobre isso que nós vamos apresentar aí para vocês, a nossa prática, né? E quem sabe aí conquistar aí mais leitores, acredito que sim, da nossa rede de educação. Obrigada, volto para você, Cris. Legal, Edivane. É importante a gente sempre pensar o quanto a gente deve ainda melhorar a nossa competência leitora, né? Eu queria chamar o Carlos para poder contar um pouquinho o histórico do Clube de Leitura. Ele vai falar para vocês sobre o Gato Preto, que foi a primeira proposta, que surgiu quando ainda estávamos lá no edifício da Avenida Rio Branco, em 2017, e que, apesar de todas as mudanças nossas do prédio, de equipe, o clube foi se adaptando, mas nunca deixou de existir. Então, Carlos, é com você. Você pode contar para a gente um pouquinho dessa história, como tudo começou? Olá a todos, obrigado, Cris. Então é um prazer muito grande falar um pouco da nossa experiência, da história do Gato Preto. Nós, da equipe de bibliotecários do Núcleo de Biblioteca e Documentação do CRE Mário Covas, a gente sempre fica muito atento e interessado em realizar dinamização do uso do nosso acervo da biblioteca da Secretaria da Educação, a Biblioteca Central da Secretaria da Educação. E aí, olhando em torno, a gente observou que existiam muitos clubes de leitura funcionando em centros culturais, em bibliotecas públicas, em livrarias, e a gente vem percebendo que isso dá muito certo. E então resolvemos assim viver também essa experiência, criar experimentalmente um primeiro encontro para ver como é que isso funciona. E nós nos animamos, né? A equipe lá dos bibliotecários do CRE Mário Covas, a gente gostou, assim, é uma ideia que nos animou muito a fazer um primeiro encontro a título de experimento para ver como que funciona. Então, o primeiro livro que nós escolhemos, a primeira leitura, para que desse certo, foi um conto curto e de fácil entendimento. A gente escolheu O Gato Preto, que é um conto do Edgar Allan Poe, do Histórias Extraordinárias, que inclusive é o título, é o nome do nosso encontro, do Clube de Leitura, né? A primeira leitura que foi feita no Clube de Leitura foi o conto Gato Preto, que deu nome ao nosso clube. E deu muito certo. Né, foi 1h30, eu acho que creio que entre 1h30 e 2 horas, foi um encontro extremamente agradável, né? Todos compartilhamos a nossa experiência, a nossa percepção, né, desse conto que faz parte do repertório da literatura fantástica do Edgar Allan Poe. E muito animados, a gente deu continuidade, isso foi em 2017. Aí, assim, desde 2017 nós estamos realizando encontros mensais. Até hoje nós estamos realizando encontros mensais. Então, assim, a gente resolveu contemplar os interesses e os desejos de todos os participantes. A princípio, foram os funcionários do CRE Mário Covas, e ao longo do tempo, profissionais de outras coordenadorias da Secretaria da Educação vieram também a se integrar aos nossos encontros. No segundo, a gente leu A Na Terra, do
do Érico Veríssimo, que faz parte da saga do Tempo e o Vento, e assim por diante. A gente foi tentando contemplar assim os interesses de todos os participantes. Aí passamos por livros de literatura fantástica, de ficção científica, e foi dando muito certo. Então, uma primeira experiência, né, assim, foi tão legal que a gente consegue hoje dar continuidade a esse trabalho. Como a Cris Nogueirol falou, já tem 4 anos que estamos realizando esses encontros. Tá? E assim, uma característica que eu acho que fez com que esses encontros fossem muito bem sucedidos, é que se trata, na verdade, assim, fundamentalmente, um encontro de apaixonados pela leitura. Assim, são pessoas assim que gostam muito de ler, e eles inclusive comentam assim que assim, a Edivane também falou um pouco, a Cris, né, somos todos leitores, mas a gente acaba não conseguindo organizar o nosso planejamento para dedicar algumas horas à leitura. Então eu acho que um depoimento que é bastante importante, que eu acho que é de todos nós, nós nos disciplinamos para lermos assim, com uma certa periodicidade romances, literatura de uma maneira geral. Então, assim, é um grupo que deu, é um projeto que começou de uma maneira experimental, deu muito certo e já tem 4 anos. Tá? Então, assim, em 2020, né, começou aqui, passamos pela transição do formato presencial para o formato à distância. Foi um grande desafio, deu muito certo. Tá? E eu gostaria que vocês vissem um pouco assim, os títulos que foram selecionados ao longo desses 4 anos. Né? Mês a mês, a gente procurava selecionar uma diversidade não só de gênero literário, mas também de nacionalidades, né? Tem alguns HQs. Tá? Então, assim, a gente agora, vamos dar uma olhada aqui nos títulos. Vocês percebem assim que ao longo dos anos a gente acabou conseguindo assim estabelecer um repertório muito interessante de livros lidos, assim, contemplando uma diversidade muito grande. Tá ok? Aconteceram coisas muito legais também, né? A gente acabou assim, pelo entusiasmo, brincadeiras na hora de selecionar livros, a gente acabava fazendo assim algumas panelinhas. Então vota no livro que eu quero ler. Então, assim, ao longo desses 4 anos, assim, foi extremamente divertido. Tá? E a gente agora está no formato à distância. Né? Assim, uma outra coisa que eu acho que é legal falar, assim, todos nós aumentamos o nosso repertório de leitura. Né? Eu, que, por exemplo, estou mais habituado a ler literatura clássica, me dedicar à literatura clássica, eu tive agora, com o Clube de Leitura Gato Preto, a grande oportunidade de conhecer a produção contemporânea. Tá? Então, acho que todos nós ganhamos muito, né, com a experiência do Gato Preto. É isso aí, Cris. Que bacana, Carlos, é isso mesmo. Bom, e como eu falei para vocês, com a chegada de mais uma componente na equipe, que foi a Edivane, que é da área de língua portuguesa, que já é uma leitora nata, né? Surgiu a ideia de criar mais um clube de leitura. Então, foi muito bacana porque a gente foi pensando, mas qual seria a temática, como que a gente poderia criar mais um clube de leitura, porque a Edivane veio assim muito animada e com muitas ideias. E aí eu queria chamá-la para contar um pouquinho sobre o conceito desse clube de leitura, porque assim como o Gato Preto teve um conceito, né? Ele surgiu a partir de um livro, e qual seria a temática, né? Quais seriam os títulos utilizados no Gato Preto. E com relação ao Clube de Leitura Colmeia, também a gente precisava direcionar um público e precisava direcionar uma linha literária. Então, Edivane, você pode contar para a gente um pouquinho sobre como surgiu o Colmeia e qual é o conceito dele? Sim, claro, Cris. Participando do Clube Gato Preto, né, que é um clube voltado para literatura em geral, surgiu essa ideia de criar uma outra modalidade de clube, né? Aí pensamos, né, por que não abrir um clube de leitura que fosse formativa para o professor, né? Iríamos unir aí o prazer da leitura e dividir experiências aí da nossa prática, né? Construir um diálogo aí do chão da nossa sala de aula com teorias, né? Então, pensamos em trazer obras teóricas da pedagogia, onde nós pudéssemos compartilhar a partir das teorias
as práticas e nossas vivências enquanto professor. Todo mundo gostou, a equipe gostou, aprovou a ideia, aí fomos pensar no nome, né? Aí decidimos pelo nome Colmeia, que se assemelha muito ao trabalho das abelhas, né? Aquele trabalho de colaboração, de construção, de toda aquela técnica, né? De aprender, de construir e aprender juntos, né? O objetivo seria a gente ler, se reúne e um aprende com o outro. Aí decidimos pelo nome, ficou decidido, e vamos ver um logo para o clube, né, que é para criar essa identidade. Aí, por isso, se quiser voltar um pouquinho, o PPT, o logo, ele tem esse símbolo aí do favo de mel, com um livro no centro. Esse livro, ele representa aí o círculo do conhecimento, que se estende aí a todas as pontas, né, desse favo de mel. Então, a primeira discussão do Clube Colmeia, ela estava prevista para ser presencial, né? Nós pensávamos em lançá-lo logo em abril, né, de 2020. Mas aí veio, por conta da pandemia e as medidas de proteção quanto ao isolamento social, acabou que o livro ele foi lançado à distância. Nesse lançamento, contou com os participantes da EFAP, participantes da COPED, e gerou uma discussão assim, muito boa, porque nós decidimos por começar com Paulo Freire, né, que é o patrono da nossa educação brasileira aí, e com o livro A Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Educação. E foi, assim, fantástico essa primeira experiência, né? Apesar de todo o desafio, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, de planejar esse clube à distância, mas veio aí como um ponto positivo, né? Conseguimos fazer aí, a partir do segundo encontro, a cada encontro a gente conquistava mais leitores, havia mais participantes. Se quiser colocar para mim, passar o PPT para os livros, nós decidimos por fazer o encontro do Colmeia bimestral. Por quê? O Gato Preto, os encontros são realizados mensalmente, toda a última sexta-feira do mês. E os livros já do Colmeia, como era voltado para a teoria pedagógica, então pensamos que ele exige aí uma literatura mais criteriosa, né? Talvez até um estudo, uma leitura mais aprofundada. Aí resolvemos por fazer a cada 2 meses os encontros, e nós estamos no 3º encontro, e a cada encontro a gente tem participantes novos. O segundo encontro nós fizemos com Como Aprender e Ensinar Competências, do Antônio Zabala e da Laia Arnal. E o 3º encontro, nós resgatamos das referências do Inova, do AVEFAP, o livro do Gomes da Costa, o professor, um resgate urgente e necessário. Aí só uma curiosidade, que esse encontro ele foi previsto e foi realizado no início do mês de agosto, né? Então era um dia específico, mas gerou tanta discussão que nós ainda não terminamos, né? Nós vimos para o primeiro encontro lá no dia 4, aí conversei com os participantes, né, que são de várias diretorias do estado de São Paulo, e falei, pessoal, vamos fazer o que agora? Tem muito conteúdo bom, por ser um autor que trouxe, precursor do protagonismo juvenil, e todo mundo queria falar um pouco da prática, de como já trabalhou. Nós realizamos um encontro a semana passada e vamos fazer o fechamento ainda esta semana. Então, foi algo assim inesperado. Um livro, a gente se encontrou assim um mês todo para discutir sobre ele. Então, foi isso. Volto para você, Cris.
Legal, Edivane, e realmente foi um sucesso, né? Essa ideia do trabalho do clube à distância, ela não surgiu com a pandemia, ela só facilitou eu acho que adiantou um pouco mais esse trabalho nosso. A gente recebia, por conta da divulgação que a gente sempre fez dos clubes de leitura, a gente recebia algumas solicitações de professores, supervisores, de outras diretorias que tinham desejo de participar, mas a distância era um grande impedimento. E aí nós fomos, então, ter um diálogo com a equipe da Rede do Saber para ver se existia essa possibilidade de a gente fazer o clube presencial e, ao mesmo tempo, ter a interação, a participação de um público que estava mais longe. E a primeira ideia, então, foi a gente utilizar o recurso que nós tínhamos, que nós estamos acostumados, que é a webconferência. Isso foi em fevereiro. Bom, aí veio a pandemia, nós tivemos que encerrar tudo, e com o retorno do nosso trabalho para os clubes de leitura, para a distância, né, as equipes tiveram que se dividir e começar a iniciar o trabalho à distância, então nós pensamos na possibilidade de usar o Teams, que era o que estava ali na nossa mão, era uma ferramenta que a gente já estava se apropriando, já estava um pouco mais acostumada, e aí então foi feita a proposta, vamos fazer uma tentativa? E aí então foi muito bacana, apesar de todos os desafios, né, que a Edivane vai contar um pouco sobre todos os problemas e dificuldades que a gente encontrou, mas valeu a pena. Eu acho que essa experiência valeu muito a pena e é por isso que a gente está aqui hoje também. Para tentar mostrar para vocês que existe a possibilidade sim, que apesar das dificuldades, a gente vai tentando alinhar e consegue, isso é possível. A gente tem, inclusive, duas professoras, uma professora e uma supervisora que é a Isabela e a professora Doralice, que foram uma das primeiras a solicitar a participação no clube de leitura à distância. Aí, quando começamos esse processo todo dentro do Teams, nós a convidamos e estão até hoje. Então, elas participam até hoje do clube e são sempre bem-vindas e colaboram muito com o nosso trabalho, né? Então eu queria chamar um pouquinho a Edivane aqui para contar um pouquinho dessa história e falar de todos esses desafios, né? As maiores dificuldades, os sucessos, né? E Edivane, é com você, conta para a gente como é que foi isso. Edivane, o seu microfone está fechado. Ai, desculpa. Foi, assim, muito desafiador esse período que nós planejamos realizar esse clube. Embora já tínhamos esse interesse em atender a demanda das professoras, que inclusive elas participam dos dois clubes, né, tanto do Gato Preto como do Colmeia, mas não sabíamos ainda como começar, se seria por web, conferência, videoconferência, qual seria esse formato. Aí, de repente, veio o isolamento, né, e tivemos que nos adaptar aí com novas ferramentas, desenvolver novas habilidades. E como seria? Ficamos perguntando agora, será que teremos público? Né? Será que vamos conseguir? Aí veio o desafio de primeiro conhecer a ferramenta tecnológica, né, a plataforma. Os encontros, eles são realizados pelo Microsoft Teams. E nós não tínhamos familiaridade com a ferramenta, né? Aí criamos a sala do Gato Preto e a sala do Clube Colmeia. Temos as duas equipes na plataforma e ali fomos inserindo os participantes. Os participantes sempre tomaram conhecimento dos clubes de leitura por meio dos sites da EFAP e também do CRE Mário Covas. Então, temos toda uma equipe técnica, né, que recebe e responde os e-mails, que foi, assim, fundamental esse trabalho da equipe também para que essa prática desse certo. E presencialmente é fácil você falar e discutir de um livro no presencial, porque tem a questão do olho no olho, né? Essa interação como seria isso à distância, né? Esses foram os nossos questionamentos. Aí decidimos por manter um apresentador e um mediador, por conta da conexão, né?
vai que um perca a conexão, o outro esteja ali já para poder substituir. Então, o Carlos ficou como apresentador e eu comecei a fazer a mediação. Até então, a gente não tinha preparado um material, porque no presencial era muito fácil. Nós levávamos os livros, o livro que estávamos lendo, cada um trazia suas impressões, líamos algum trecho que achávamos interessante comentar ali naquele momento, mas e a distância, né? Como seria? Aí fizemos um roteiro, porque é preciso fazer um planejamento, né? Um trabalho, mas não disponibilizamos esse roteiro. Ficou entre eu e o Carlos. Vamos ver o que assuntos, quais os temas referentes à obra nós vamos abordar. Aí, com o passar do tempo, fomos ganhando essa experiência aí, decidimos que teria que ter um material, algo visual, que depois eu vou mostrar, exemplificar o material de apoio que elaboramos para 2 encontros, desde o início. E a gente fomos, assim, desenvolvendo, aprendendo ao mesmo tempo, e as pessoas foram gostando, porque estamos com bastante participantes hoje, né? Tem clube que um dos desafios grandes é que não dá para você manter muitos participantes num bate-papo só, porque fica inviável, né, a comunicação, a discussão. Então, teve clube, teve leitor, eu não me lembro agora exatamente para falar, que a gente teve que abrir um período da manhã, um período da tarde. Esse mesmo do Gomes da Costa, que é a leitura do Colmeia, se estendeu muito. Teve gente que veio depois também, quis participar, e nós conseguimos incluir. E assim, continuamos aprendendo, mas já temos aí uma certa experiência, né? Então, por isso, achamos legal compartilhar com vocês. Eu queria só que voltasse o PPT para mim um pouquinho, no Clube de Leitura Formativa Colmeia, para eu falar das próximas leituras. O Carlos depois vai explicar como é feita a seleção dos livros, mas para a Colmeia, nós já decidimos quais seriam as leituras do ano, né? Então, são 6 obras, estamos já terminando a terceira. Aí a próxima leitura do Colmeia ficou para abril, com saberes docentes e formação de professores, formação profissional, desculpe, do Tardif, que vem muito de encontro com o que está sendo realizado, né? Ele traz aí esse diálogo da prática da sala de aula mesmo, para a formação, e pretendemos encerrar aí em dezembro com a Escola da Ponte, do José Pacheco, que é uma prática também muito famosa e muito conhecida aí do público em geral. Obrigada, Clis. É com você. Legal, né, Edivane? Apesar de todos os obstáculos, as dificuldades e os desafios, por enquanto a gente está achando que está valendo a pena, né? E muito. Então, hoje a gente está aqui com o Carlos e com a Edivane para contar um pouco sobre essa experiência da organização de um clube de leitura. Mas nós convidamos também o Adriano, que é da equipe da Coped, do SINC, para fazer um depoimento como clubista, como participante. Ele que vivenciou tanto o formato presencial como a distância, nós consideramos que seria, assim, um depoimento muito interessante, também para falar sobre esses desafios, porque para quem também está participando, existem desafios na hora de participar de um formato à distância, né? Adriano, conta para a gente um pouco da sua experiência como participante do clube. Olá, Cris. Olá, pessoal da equipe do Cremari Covas. Eu fiquei com a parte mais bacana, que é contar um pouco de como é usufruir desse trabalho todo pedagógico que a equipe está trazendo. Eu iniciei a participar esse ano, né? Já são 4 anos do grupo, e iniciei, como a Cris falou, nessa transição, né? Eu peguei a parte presencial, então tive essa oportunidade. Foi um espaço muito bacana também, por conta o ambiente presencial traz uma ideia de um acolhimento que foi muito bacana.
tomar a decisão de participar de um clube, às vezes dá uma insegurança, mas será que eu estou preparado para participar do clube? O receio de não conseguir colaborar, ele faz um pouco parte, mas depois que você entra, você vai entendendo que a dinâmica do clube é essa de acolhimento mesmo. Então, é de diálogo, é de troca de ideias, não existe nada que seja certo, que seja errado, mas sim é colaborativo. E tanto após a transição, né, como a Cris trouxe, e a Edivane e o Carlos, quando passa para o virtual, esse processo de acolhimento e de diálogo também continuou virtual. Então, é um grupo que eu gosto muito de fazer parte, eu e tantos colegas também da minha equipe, da equipe que eu faço parte, né, que é o Centro de Inclusão Educacional. Tanto os dois clubes, eles apresentam uma organização muito bacana, que serve como uma estratégia metodológica mesmo para a gente, né? Tanto de confirmar a participação, de poder entrar na sala, de verificar o horário, de escolher, da escolha das obras. Essa escolha ela é feita coletiva, então são apresentadas sugestões para os clubistas, e aí os clubistas decidem qual é a melhor para a próxima. Então, é um espaço muito aberto. Eu acho que em momentos que a gente vive de tanto enfrentamento, né, que todos os debates são de enfrentamentos, esse é um espaço muito estratégico para a aprendizagem. E é uma aprendizagem que parte das experiências pessoais. Então, é a partir de o que cada um teve com a leitura do livro. E aí, é claro, tanto eu como dos colegas, nós vamos, a partir da nossa vivência, da leitura, a gente vai incluindo as nossas experiências profissionais. Então, a gente começa a partir da leitura pessoal, mas a gente vai inserindo a nossa composição profissional também nesse grupo. Então, é um espaço muito bacana, tanto do ponto de vista enquanto leitura mesmo, né? A gente iniciou hoje falando dessa importância da competência leitora, que a gente trabalha isso tanto com os alunos da rede, mas com nós também, enquanto professores, né? Quanto que isso também é fundamental para nós, e também é um espaço para aperfeiçoar temas tão essenciais, né? E que o nosso currículo, por exemplo, traz nos temas transversais. A gente fala de direitos humanos, a gente fala de racismo, a gente fala de violência, né? Então, a gente contextualiza muito a partir da nossa prática. Então, é um espaço que eu acho muito bacana. De novidade que eu acho que o espaço virtual trouxe para nós é uma concepção ética bem importante, que é a utilização dos livros do domínio público. É um espaço, porque essa preocupação com os direitos autorais, eu acho que isso traz para a rede também dessa importância, e faz com que a gente também possa utilizar melhor e mais o acesso, o acervo que existe no domínio público. Que às vezes está lá, a gente sabe que tem, então é graças a esse clube que eu pude, inclusive, fazer leituras, ampliar a possibilidade de autores e de obras, né, que a gente tem lá no domínio público. Então, acho que tem esse link que eu achei muito bacana também. Tem a ideia também de conhecer novos colegas, né, e de vai expandindo, então a gente vai, cada grupo, acho que tem esse espaço de acolhimento, que eu também acho muito bacana. E uma coisa que eu acho que esse grupo traz também é sempre um desejo de fazer melhor e fazer juntos. Então, tá sempre buscando isso que a Edivane traz, o Carlos traz e a Cris traz, de perguntar, de dialogar. Isso é todo o processo. Eu acho que para as pessoas que estão pensando em estruturar e criar clubes, isso é principal. É essa ideia do diálogo, é um espaço de colaboração. Nós do SINC, inclusive a partir dessa experiência que a gente vive, né, outros integrantes também fazem parte dos clubes, também criamos um clube nosso, né, um clube de formação, que nós também lemos algumas obras, e a partir dessas obras a gente discute a nossa prática. Então, Cris, é uma experiência muito legal, que dá super certo, e eu fico muito feliz de poder fazer parte com vocês desse processo. Adriano, para nós é super importante esse depoimento seu. A gente sempre teve isso muito claro dentro do grupo, né? De sempre ouvir
os pontos positivos e negativos o tempo todo. A gente sabe que essa proposta de um clube de leitura não é nova, não estamos inventando a roda, né? Ela já existe há muito tempo e em formatos diferentes, e a nossa ideia é realmente sempre estar ouvindo e melhorar a cada dia, né? É importante a gente ter sempre muito claro de que o clube ele não pode ser fechado, né? Inclusive, um clube ele pode ter algumas mudanças em função até do perfil das pessoas que começam a frequentar esse clube. O Carlos vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente. Essa equipe, inclusive, começou a participar, a equipe da Coped começou a participar do nosso clube, porque a gente conseguiu e teve a ideia de viabilizar um pouco o horário, né, flexibilizar o horário para que eles pudessem participar. E isso facilitou a vida de outras pessoas também, né? A gente tinha um horário que não era muito viável no início, para que algumas pessoas participassem. E como a nossa ideia era sempre ampliar, então vamos fazer uma experiência. Se não der certo nesse horário que a gente está propondo agora, a gente tenta mudar. E assim a gente foi fazendo, né? Assim como a Edivane falou agora há pouco, de que esse último clube do Colmeia não deu para encerrar num dia, vai dar continuidade no outro dia, não há problema com relação a isso, né? Então, a gente sempre tem que estar muito disposto a mudanças, tem que ser muito flexível, realmente, né? Com relação ao horário, com relação à temática. O Carlos vai falar um pouco também sobre essa questão dos livros. No início do ano, a gente já fechou uma bibliografia para um semestre. Claro que sempre pensando em sugestões dos participantes. Quando veio a pandemia, surgiu esse outro problema com relação ao acesso ao livro. Aí a gente foi buscar também outras alternativas. Então, não é porque a gente determinou um clube com uma determinada bibliografia específica, né? Claro que a identidade não pode mudar, né? A menos que o grupo todo defina isso. Mas mantivemos a identidade do clube, mas os títulos é que foram modificados num determinado momento por uma necessidade do momento, né? Então, esse momento do Adriano é muito pertinente para nós e muito importante. A gente sempre deixa também o chat aberto no dia do clube, e depois as pessoas podem participar e deixar comentários, porque para nós é importante esse retorno. Tá? E tanto retornos positivos como negativos. A gente também absorve, a gente sabe que errou em alguns momentos, e é o que o Adriano falou, a gente vem tentando melhorar a cada dia, né? Eu queria abrir agora para o chat, que a gente tem, assim, muitos comentários aqui, e eu acho que vale a pena a gente estar colocando. A professora Mônica e Marilda dá os parabéns, então tem muita gente dando os parabéns, falando que ficou com vontade de participar e de criar outros clubes de leitura. A professora Maria disse que é excelente o projeto, e Colmeia é um nome bem sugestivo, realmente. Professora Maria também falou que gosta muito da proposta de um clube de leitura. A professora Fátima, provavelmente, ela já é uma participante, não sei se do nosso ou de um outro clube, mas ela diz que esses encontros são sempre muito bons, né? Muita gente dando parabéns para a Edivane, e Edivane saiu da rede há pouco tempo, conhece muita gente, as pessoas estão reconhecendo ela aqui, muito legal. Tem uma professora Cláudia também que está falando que me conhece, que bacana, né? A Alexandra está dizendo, a professora Alexandra, que são ótimos esses esclarecimentos que estão sendo dados aqui agora pela equipe. Professor Alexandre, muito legal essa experiência. Que bom que compartilharam esse projeto, a professora Maria Ângela colocou, a ideia era exatamente essa. A Fabiane Gaspar, eu adoro o clube, passo o mês esperando, olha que bacana, né? A professora Fabiana diz que esse comentário do Adriano é verdade, que todo mundo pode falar e todo mundo se sente acolhido, né?
A professora Marinalva tem disponível para os professores? Sim, mais para frente a gente vai passar o contato para vocês, todas as pessoas podem participar. Ele não é fechado nem só para professores, a gente tem profissionais de outras áreas também que têm interesse e podem participar. Aí uma professora, podemos copiar essa experiência e usar com os nossos alunos? Claro que pode, né? A ideia é exatamente essa, porque um clube de leitura não é só para professores também de língua portuguesa, né? Então, dentro desses clubes nossos, existem profissionais das diferentes áreas, né, dos diferentes componentes curriculares e de outras áreas, e professores também de língua portuguesa, não só, mas os de matemática, os de arte. Não precisa ser só a leitura de um livro, pode ser a leitura de uma obra de arte, pode ser leitura de textos. Então, o clube de leitura fornece, né, dá essa possibilidade das diferentes leituras, e isso que é bacana, né? Então é isso, daqui a pouquinho a gente volta para o chat de novo, né? E eu queria só ressaltar que, apesar de toda essa dificuldade com o distanciamento e a necessidade da gente fazer o clube à distância, ele não vai acabar a partir do momento que voltarmos para a vida, para a rotina que tínhamos antes. Então, não dá mais para ser como era antes. O clube de leitura, ele vai permanecer à distância também. Claro que com o retorno a gente vai ter que fazer um novo planejamento, vai ter que pensar quais seriam os critérios, possibilidades, mas o formato à distância, ele vai ter que continuar vivo, concomitante ao trabalho presencial, tá? Então, como eu falei para vocês, esse tempo todo a equipe vem, a partir de um pedido, vem organizando todo esse processo, né, os prós e os contras, as dificuldades encontradas. E eu queria chamar o Carlos para falar um pouquinho sobre esses pontos que são considerados importantes na hora da criação de um clube de leitura. São pontos que a gente pode chamar de pontos de atenção, alguns cuidados que podem ser pensados na hora da criação desse clube, tá? E aí, mas quando o Carlos terminar a fala dele, a gente retoma algumas questões aí sobre o passo a passo, tá bom? Carlos, deixo com você agora. Então, Cristina, um projeto que começou de uma maneira bastante despretensiosa, experimental, acabou dando muito certo. Então, 4 anos de encontros mensais acabou por fazer uma série de procedimentos para o funcionamento de clubes de leitura. Agora, Cristina, acho que é muito importante dizer que acabou se transformando numa metodologia mesmo, né? A gente, assim, no desejo de melhorarmos cada vez mais o nosso trabalho, a qualidade dos nossos encontros, a gente foi se aprimorando, né? E esse aprimoramento se constituiu num know-how, numa metodologia própria da biblioteca do CRE Mário Covas. Tá? Então, acho que 2 características desses procedimentos, que é bastante importante, é resultado assim, de uma iniciativa bem-sucedida. São 4 anos de clube de leitura. E como você e o Adriano já disseram também, eu acho que é importante dizer que essa metodologia foi uma metodologia construída coletivamente. Então, cada integrante, cada pessoa que participou dos encontros foi contribuindo também para que essa metodologia ela se tornasse bastante consistente, né? Então, hoje a gente entende, nós da biblioteca do CRE Mário Covas, consideramos esses procedimentos como, de fato, assim, pontos importantes que podem até orientar, né, como a professora que perguntou agora no chat, orientar pessoas que tenham interesse em implantar clubes de leitura em suas unidades, nos seus locais de trabalho, tá? E uma outra característica bastante importante que a gente observa também, existe um dinamismo, né? Então, esses procedimentos, eles não são cristalizados, eles sempre estão, assim, antenados para atender as demandas do momento, né? Por exemplo, o que o Adriano falou agora, né? Assim, há 3 encontros do Gato Preto, nós estamos adotando e selecionar títulos somente do domínio público, para facilitar o acesso, porque hoje nós temos integrantes de outras diretorias de ensino de outras localidades. Então, existe uma diversidade, assim, de possibilidades de acesso. Tem
tem aqueles participantes que não têm condições de comprar livros ou têm muita dificuldade de acesso a livros. Então, nós optamos por adotar somente títulos do domínio público. Esse é um procedimento que tem a ver com esse dinamismo que eu estou falando, né? Então, a questão do acesso aos livros, né? A gente antes não privilegiava essa questão da facilidade de acesso aos livros. E aí, comentando uma coisa que eu acho que também é bastante interessante, nós ficamos muito preocupados em reduzir, em restringir as possibilidades de escolha, porque domínio público, na verdade, são só os livros que estão liberados dos direitos autorais. São livros cujos autores já estão falecidos há mais de 70 anos. Então, são livros antigos. Mas, pelo contrário, eu acho que assim, a cola da leitura mantenha o interesse, a vitalidade e a atualidade desse trabalho. Os 3 títulos que nós escolhemos recentemente, que fazem parte do domínio público, foi o Bom Crioulo, o Alienista e agora, é um convite que eu deixei de fazer lá atrás. Assim, o próximo livro, que vai ser no final desse mês, vai ser A Dama das Camélias. Então, livros que são antigos, mas que trazem temas absolutamente contemporâneos. Então, acho que foi muito interessante a gente ver a questão da homossexualidade no Bom Crioulo, que é um livro do começo do século passado, a questão da loucura no Alienista, do Machado de Assis, que é do começo desse século, e agora, com A Dama das Camélias, do Alexandre Dumas Filho, que faz parte da literatura francesa, a gente vai falar sobre prostituição. São temas extremamente contemporâneos e, assim, de muito interesse de todos nós. E assim, pontos que são importantes para a gente considerar na organização, na criação de clubes de leitura. Tem um PPT agora, então, assim, só para vocês assim, terem uma ideia de como que se configuram os nossos procedimentos, tá, de funcionamento dos encontros do clube de leitura. A gente precisa prestar atenção, o público-alvo, o perfil do público-alvo, ele é fundamental para a gente dar a identidade desse clube. Quem são os frequentadores dos nossos clubes de leitura? São fundamentalmente profissionais da Secretaria da Educação. Mas a gente entende que antes de serem profissionais da Secretaria da Educação, na sua maioria professores, somos todos apaixonados por leitura. Tá? Então, essa é uma característica muito importante do nosso público-alvo. O papel do mediador. O que cabe ao mediador? Né? O mediador, ele garante a organização e a fala de todos os participantes, entre outras coisas. Então, a gente detalha, né, quais são as atribuições desse mediador. Né? O script e o roteiro. Então, existe um roteiro do encontro e a fala do mediador para que ele cumpra o seu papel. A definição das regras. É importante que todos tenham claro assim, quais são as regras. Assim, todos têm o direito de falar. Assim, essa conversa ela procura ser assim, um compartilhamento de experiências. Assim, a gente percebeu que mais interessante do que trazer o nosso conhecimento teórico acadêmico do livro é trazer a nossa experiência, a perspectiva da nossa experiência a partir da leitura. É uma regra. O sucesso do clube de leitura dependeu muito também, acho que foi muito em função da divulgação. Nós investimos muito na divulgação. Então, nós noticiamos os encontros nos sites do CRE Mário Covas e da IFAP, e a gente utiliza o chat também como um importante canal de comunicação. O acesso aos livros, que já foi falado, os critérios da escolha dos livros, a curadoria. A gente estabeleceu que é necessária a leitura desses livros, porque isso garante o aprofundamento, né, das discussões. E uma coisa muito interessante também, que acontece principalmente no formato do encontro à distância, é que nós estamos hoje registrando esses encontros. Esses encontros são gravados e depois eles ficam disponibilizados no Teams. Tá? E acaba sendo um grande recurso de consulta e de retomada das discussões que foram feitas nos encontros. Tá? Então, Cris, basicamente são esses os pontos que constituem a nossa metodologia. Bacana, Carlos. Aí, tem algumas questões que eu vou retomar com você aqui, inclusive porque tem algumas perguntas aqui no chat. Dos livros. Eu acho que vale a pena você retomar que esse clube que a gente trabalha aqui nessa experiência do CRE é um clube com professores, mas são todos adultos, né? E que muitas temáticas são
escolhas, às vezes, em conjunto, né? Então, a pergunta da professora é exatamente qual o critério, qual a escolha, como vocês fazem a escolha dos livros? Então, tem duas situações. Uma, que é a curadoria da própria equipe, e a outra que pode passar uma curadoria também para validação dos participantes, dos clubistas, não é isso? Então, hoje, Cristina, assim, passou por várias etapas. Hoje, nós escolhemos no domínio público, então são só livros que estão disponíveis no domínio público. A gente seleciona 3 títulos, né? Assim, no final dos encontros, a gente apresenta uma lista de 3 títulos e, ao longo da semana, os participantes escolhem qual título que eles gostariam de ler no próximo encontro. E acaba sendo uma coisa muito divertida, porque mesmo isso vira uma conversa, uma discussão no chat, né? E assim, eu queria esse livro, era melhor o outro. Então, hoje, quem escolhe são os participantes. Bacana, Carlos. Outra questão é, se a pessoa não fez a leitura do livro, ele pode participar? Existe uma proibição de não participar? Como que é isso? Cristina, isso também foi um ponto de discussão meio exaustivo, e a gente acabou deliberando que sim, é necessário, é obrigatória a leitura dos livros, porque a gente percebe claramente que assim, o aprofundamento, a ampliação das discussões depende muito da leitura. Mas acho que uma coisa importante de comentar também é que a gente não barra, né? Então, eventualmente, tem um professor que tem interesse em participar, mas por alguma razão não conseguiu ler o livro. A gente acolhe, como o Adriano falou, né? Acho que nós estamos muito empenhados para que esse clube seja bastante democrático, bastante aberto para todos, né? Agora, um outro comentário que eu também gosto muito de trazer, que é interessante, essas pessoas que uma vez participam do encontro e não tiveram a possibilidade de ler, eles se interessam muito pelas discussões e retornam no segundo encontro com o livro lido. Isso é muito legal. Legal, Carlos. Outra pergunta que a gente tem aqui da professora Paula é com relação à dinâmica. Vocês perceberam que a dinâmica no presencial é muito diferente da dinâmica no formato à distância? A gente utiliza o recurso do Teams da mãozinha. E aí é uma coisa engraçada. Eu acho assim, acontece a mesma coisa nos inícios das reuniões. Quem quer a palavra? A Edivane lança, né, a pergunta. Ninguém quer. Né? Aí, depois da primeira pessoa, aí vem uma avalanche de participações e de falas. E aí a Edivane não dá conta de atender todas as mãozinhas levantadas. É assim que funciona. Então, de certa forma, o clube à distância também promove uma dinâmica um pouco diferente, né? Também é bem legal. Ela é tão dinâmica quanto a outra, né? É uma dinâmica específica, mas eu Pode percebo... falar, Carlos. Tá dando para me ouvir? A dinâmica, assim, nos encontros à distância tem a especificidade do recurso técnico, mas eu percebo que o fluxo ele é muito parecido. As pessoas ficam meio envergonhadas de falar pela primeira vez, mas depois, assim, é uma avalanche de participações. Talvez a Edivane até queira falar um pouquinho, porque é ela que sente isso na pele, assim. Bacana. Edivane, você quer comentar alguma coisa sobre essa dinâmica? Gente, eu perdi a conexão, voltei agora. Então, eu perdi um pouco aí da parte que vocês estavam comentando. Então, Edivane, exatamente sobre a dinâmica. Existe muita diferença com relação à dinâmica do presencial e a dinâmica pelo formato à distância virtual? Sim, tem uma diferença, porque principalmente por conta da ferramenta, né? E eu vou passar depois no material de apoio, vou até explicar que a gente coloca algumas regras, a questão da mãozinha, de levantar a mão para pedir a palavra, para conduzir ali o diálogo, mas os nossos encontros, assim, têm sido realizados de forma muito tranquila, sabe? Assim, eu me sinto muito à vontade e, assim, de uma forma bem respeitosa, então não tem, assim, problemas, mas é um pouco diferenciado, muda, né? Mudou o formato, aí muda um pouco essa dinâmica.
É isso. Legal, Edivane. Outra pergunta que eu queria fazer, aí pode ser para o Carlos ou para a Edivane, com relação à identidade leitora. Então, eu já havia comentado que existe uma possibilidade de você começar com um público e, ao longo do tempo, esse público se modificar, né? A gente teve algumas experiências aqui, e é muito engraçado, porque quando o público é formado por muitos professores, um link com a sala de aula, né? Agora, vocês veem isso como um problema? Ou seria interessante, de repente, pensar, quando isso acontece, mudou muito o público, e você sente que o público que frequentava antes não está frequentando mais, seria o caso de criar mais um clube de leitura, talvez voltado mais para o outro público? Como que vocês veem isso? Cristina, eu sinto assim que a identidade leitora do clube de leitura, tanto do Gato Preto, talvez a Colmeia, eu também vejo dessa forma. Talvez a Edivane queira falar um pouco mais sobre isso. A identidade ela está muito consolidada, então o interesse da leitura, para nós, pelo menos, é muito claro. Somos todos apaixonados por leitura e acho que aprimoramento profissional também, né? Mas é importante perceber que, assim, no nosso contexto cultural aqui, pelo menos na cidade de São Paulo, existem clubes de leitura temáticos que são também extremamente interessantes. Né? Assim, nós da equipe de bibliotecários do CREI Mário Covas, nós pesquisamos em torno também para aprimorar o nosso trabalho. Então, tem clubes de leitura que são específicos de poesia, clubes de leitura específicos de literatura japonesa, clubes que são voltados para literatura LGBT e por aí vai, né? No nosso caso, eu acho que os clubes de leitura, eles variaram um pouco nos critérios de escolha, mas eu acho que a identidade, ela permanece. Somos amantes de leitura, né? Basicamente. Bacana, Carlos. O que a Edivane já comentou que ao longo do processo todo vocês foram montando e viram a necessidade de montar um material que seria subsídio para o clube de leitura. Então eu queria chamar a Edivane para contar um pouquinho e mostrar alguns exemplos desses materiais que vocês utilizam durante a dinâmica do clube de leitura. Pode falar, Edivane. Então, como eu falei lá anteriormente, nós vimos a necessidade de montar esse material de apoio, até mesmo para ficar registrado, né? Esse material que a gente utiliza, mostrando aí para vocês, a gente faz um PPT, faz uma apresentação em PowerPoint, começamos pela capa, pode passar, por favor. Esse foi o 5º encontro do Clube Colmeia. Desculpa, do Clube Gato Preto. A gente traz o logo do clube, a data, o horário. Vou exemplificar bem mesmo como a gente faz no dia do clube. Aí pode passar. Por favor. Próximo. Isso. Como esse foi um encontro que foi realizado no mês passado, então ele está mais atual. Vocês vão perceber que o próximo que eu vou passar, ele não tem tudo que esse aí tem, porque nós fomos aprimorando, né? Então, achamos que seria importante colocar essas orientações iniciais na apresentação, que fala que a discussão está sendo gravada, o recurso de levantar a mãozinha, pedimos aí um cuidado também com o tempo, ou seja, essas orientações gerais, esses combinados, né, que fazemos antes. Próximo, por favor. Aí, depois que damos essas orientações iniciais, geralmente é o Carlos que faz isso, eu entro já apresentando o autor, trazemos aí uma biografia breve sobre o autor, falamos um pouco sobre ele, e a partir desse momento, a gente já abre para o participante, né? Antes de encerrar, eu falo, olha, alguém tem aí alguma contribuição referente ao autor, pesquisou, trouxe alguma curiosidade. Geralmente, todo mundo comenta sobre tudo, né? Então, é o momento que a gente abre para a fala do participante também. Aí, em seguida, passa, por favor. Próximo.
nós apresentamos a obra, fazemos aí uma síntese, né, da obra. Essa foi o Alienista, Machado de Assis, que era uma obra que todo mundo já conhecia, já tinha lido algum dia, fez a releitura e gerou aí foram 2 encontros dessa mesma obra no mesmo dia. A gente teve que abrir 2 períodos. Próximo, por favor. Aí, quando a obra tem adaptações, a gente fala um pouco sobre as adaptações. Esse teve adaptação para televisão e para o cinema. O próximo, por favor. E aqui, nesse ponto, a gente começa as discussões. Então, a gente faz uma primeira rodada. Nesse primeiro bate-papo, a gente traz algumas reflexões da obra. Essas reflexões a gente traz como sugestão, né? Esse foi um material que a gente achou assim, muito, muito importante, porque eu vou discutir um livro online, não vou estar vendo, não vou estar ali no presencial, né? Não vai ter aquela relação ali de contato e visual. Por onde nós vamos começar? Aí foi nesse ponto que a gente achou que seria interessante trazer algumas sugestões de reflexão para iniciar o debate, mas o que não impede também que a pessoa, o participante, traga outras, né? Isso é só o início. Aí a gente faz essa primeira rodada com essas primeiras reflexões e depois abrimos para uma segunda rodada. Próximo, por favor. Fazemos sempre um encerramento, trazemos uma reflexão de um outro autor sobre o conteúdo e a temática daquela obra que nós lemos. Próximo, por favor. E trazemos uma lâmina com as obras que foram selecionadas para o próximo encontro. Então, a gente sempre seleciona 3 para dar a opção para o participante escolher. Aí, a gente abre para votação no chat. Uma coisa muito boa também, um ponto assim que a gente tem que levar em consideração é o chat. Porque a gente, quando faz os bate-papos, a gente continua interagindo depois lá pelo chat. Às vezes, muitas coisas que não foram colocadas durante as discussões ficam lá no chat e as pessoas continuam a discussão ao longo daquele dia. E da mesma forma, eles fazem a votação e escolhem de maneira, digamos assim, democrática, né? Fazemos uma votação das obras, aquela obra mais votada. A gente dá um prazo, geralmente como é nas últimas sextas-feiras, na terça-feira a gente disponibiliza aí a obra que foi vencedora daquela discussão para ler no próximo encontro. Vou pedir para voltar para o PPT. Aí encerramos essa com os créditos, né, com o nome com toda a equipe, que é essencial também para a realização desse trabalho, porque é a equipe que ajuda, responde o chat. Quando tem participante que está com dificuldade de entrar na ferramenta ou entrar ali na discussão, eles que dão todo esse suporte. Então, se fosse isso só para o mediador fazer, seria assim, muito inviável, né? Porque você tem ali que está naquele bate-papo, está concentrado, ouvir todo mundo, organizar as falas e ainda cuidar do chat, cuidar de alguns problemas técnicos que surgissem. Aí seria mais difícil. Então, esse apoio da equipe ajuda bastante, né? Ajuda bastante, não, é essencial mesmo. Agora eu vou pedir que passe para o próximo slide. Eu vou trazer agora do Colmeia. Tem o logo do Colmeia. Próximo. Isso. Esse foi o primeiro material de apoio que nós elaboramos. Ele fez parte do primeiro encontro do Clube Colmeia, que trouxemos aí, eu peço que passe, por favor, o autor Paulo Freire. Aí, não trouxemos aí, vocês podem perceber que não tem aquelas orientações iniciais, porque antes a gente foi crescendo e foi desenvolvendo e vendo a necessidade de inclusão. A gente já começava com o autor, com a breve biografia, desculpe, trazia a obra, passa, por favor.
A obra que nós lemos, que eu já comentei, que é a Pedagogia da Autonomia, uma pequena síntese. Pode passar, por favor. Aqui são as reflexões, quando nós temos o cuidado de trazer também as páginas. No começo, eu vi que uma necessidade, vou falar de um ponto agora que eu considero importante. Quando marcamos o Colmeia, eu sempre disponibilizei essas reflexões antes, para que a pessoa se atentasse aí a essa leitura e viesse mais bem preparado e se sentisse mais confortável para participar aí da discussão. Aí por isso nós deixamos aí as páginas e os extratos retirados aí ao longo da obra que ia dar um apoio aí para discutir. Eu peço que passe, por favor, próximo slide. O encerramento é uma coisa que a gente não abriu mão, né? Sempre teve uma reflexão acerca aí do conteúdo da obra. E finalizamos aí com os créditos. Finalizamos com os créditos do material de apoio. Esse material também fica disponibilizado lá no chat do encontro, assim como a gravação. E isso ajuda porque, às vezes, a pessoa ela tem um compromisso naquele dia, ou ela tem uma reunião, ela não pode comparecer naquela discussão, ela tem acesso a esse material. Inclusive, ela pode assistir toda a discussão e tudo que foi gerado ali e se inteirar do encontro daquele dia. Passo para você, Cris. Oi, Edivane. Agora a gente vai entrar, obrigada, a gente vai entrar de novo no chat aqui. Tem uma pergunta, a gente já falou um pouco sobre isso, mas se você quiser complementar, a professora Beatriz fala assim, com o aluno, seria cada um ler e depois trocar o entendimento do que leu? Então, se tem alguma dica, alguma orientação, enquanto professora, para falar para ela? Bom, vai depender muito do professor, né? De como... Vai depender da metodologia que ele vai usar. Aí ele tem que definir. A gente vai fazer um clube, a gente vai ler todo dia um trecho, vamos discutir por capítulo. O aluno vai ler o livro todo e depois a gente se reúne para poder comentar. Aí é muito da escolha individual, né? Eu acho que qualquer escolha, qualquer opção que o professor vai fazer, vai dar certo, né? Mas eu acho que com o adolescente, talvez fosse melhor ler toda semana, ou sei lá, toda sexta-feira. Aí vai muito do planejamento mesmo individual. Ler um capítulo e discutir, e ler o próximo, e assim, na sequência. Legal, Edivane, obrigada. Tem mais algumas questões aqui. Na verdade, cada professor vai sentir qual a melhor forma de dinamizar esse trabalho, né? A sua necessidade pedagógica, assim como os outros grupos, independente de serem professores. Então, se a escola ou se um grupo de professores querem fazer um clube de leitura fora do espaço escola, se funcionários querem criar um espaço de leitura, né, um clube de leitura fora do espaço escola, então aqui ficam essas dicas, né? E como a gente já falou, não existe um livro de receitas, não existe um passo a passo, né? Existem algumas dicas que são dadas para uma melhor organização do trabalho. Bom, tem mais algumas colocações aqui que eu acho que vale a pena a gente apresentar. Que a professora Maria Ângel, ela agradece, ela fala, gratidão pela proposta e iniciativa de vocês, assim todos podem evoluir. Sobre a fala do Carlos, então alguns professores como o Evandro, o Rubens, a Andréia acharam muito bom sobre essa questão de indicar temáticas contemporâneas. A professora Vera Lúcia achou ótima a fala hoje. O Márcio também está gostando, está dizendo que está muito interessante.
Tem mais uma pergunta aqui, como ter acesso ao material no Teams? Esse material vai ficar disponibilizado, sim. Eu acho que demora alguns dias, aí a gente precisa ver com a equipe como que isso funciona. Mas ele poderá ficar disponibilizado, sim, para vocês, tá? A professora Estela, quero participar do clube. Ótima, será muito bem-vinda. No final, a gente vai passar o contato para vocês para poder participar, tá? Tem vários outros falando que gostariam de participar. E não existe um espaço melhor para a gente aprender do que vivenciá-lo, né? Então, se vocês vivenciam esse espaço do clube de leitura, é muito melhor do que só ouvir as dicas, né? Que a gente tem para colocar. É a vivência que vai fortalecer o trabalho. Deixa eu ver mais aqui. Professora Maria, legal. Clube acolhedor e democrático. Professor Márcio, estão adorando, que bacana. A professora Rosa, para mim, a dinâmica é bem diversificada. Achei bem interessante e proveitoso. A professora Sônia... qual idade que envolve este grupo? Esse grupo especificamente tem uma idade variada, porque a gente tem aí profissionais da EFAP, profissionais da COPED, tem tanto bem jovens que acabaram de sair da universidade e estão na equipe, como tem os mais velhos, como nós, que estamos a uma longa estrada aí no magistério. Então, a faixa etária ela é bem diversificada. Eu acho que a questão da idade, não sei se talvez ela esteja pensando nisso, é com relação à escolha dos livros, que esse é um critério também que precisa ser levado em conta na hora que a gente for fazer a curadoria, né? Deixa eu ver aqui mais. Na realidade, professor Vladimir, na realidade a função seria o de implemento perfeito, né? A professora Maria, legal criar um grupo com os alunos. Tem outros professores falando que estão com meses e estão, assim, morrendo de vontade de começar o trabalho lá. Ideias não faltam, viu, professora? Nós também. A gente está aqui com esse Gato Preto e Colmeia, mas com muitos outros planejamentos para outros clubes também, tá? Qual o tempo da reunião dos clubes? A gente tem feito de 1 hora e pouco, né? Carlos e Edivane, vocês gostariam de comentar com relação ao tempo de duração de cada clube? Qualquer um de vocês queria falar. Então, nós começamos com 1 hora de duração nos 2 clubes, né? Mas fomos percebendo que o tempo ficou curto, né? Então, aumentamos para 1h30. Às vezes a gente estoura um pouquinho, mas a gente tem sempre cuidado de manter o horário, que é uma coisa que a gente também não abre mão, porque todo mundo tem seus compromissos, né? Mas, e assim como também 1h30 não foi possível a discussão de uma obra só. Então, a gente vai adaptando, mas eu acho que a partir de 1 hora é o suficiente para começar. E aí vão sentindo, vão vendo qual vai ser a dinâmica da discussão. Se não der para terminar num dia, termina no outro, ou aumenta o horário. Aí vai muito da prática mesmo, né? Da experiência e da vivência, como você falou, né? É isso. Bacana, Edivane. Edivane, tem uma professora aqui perguntando sobre a gravação no Teams. Agora, eu não sei se seria sobre essas. Na verdade, a gravação do Teams, quando eles propõem a gravação no Teams durante o clube de leitura, é para um uso daquele grupo específico. Nós não temos e nem pedimos autorização para que isso seja divulgado em outros grupos, não é isso, Edivane? Exatamente, Cris. Todo mundo é informado, né, que aquela reunião está sendo gravada, mas é para nosso uso ali próprio dentro daquele ambiente. Nós não divulgamos para outros ambientes e nem para outros fins. Isso é muito importante mesmo. Se você vai fazer um clube de leitura, explicar e ter todo esse cuidado, né, essa ética com os participantes.
Muito bacana, Edivane. Eu queria pedir para você, então, falar um pouquinho dos próximos clubes, já que tem tanta gente perguntando, e antes que eles saiam, eu acho que seria importante, então, só passar a palavra para você para fazer o convite do próximo clube. Tá, ok. Eu vou pedir para colocarem no PPT do convite, isso, para que todos possam visualizar. No dia 28 de agosto, a última sexta-feira, que acho que ninguém vai esquecer mais, né? Tem o Clube de Leitura Gato Preto, e para esse mês nós estamos lendo a Dama das Camélias, todos estão convidados. Para o Clube de Formativa Colmeia, temos os títulos, como a gente faz a bimestral, estamos encerrando um ciclo agora com o livro de agosto, então o próximo será em outubro, com os saberes docente e formação profissional do Tardif, que vem muito de encontro ao que a gente está realizando, né? É a experiência aí, pedagógica ao longo da vida. É sobre isso que nós vamos discutir, a partir da teoria desse autor. E já deixo o convite também para dezembro, que é a Escola da Ponte, Formação e Transformação da Educação do José Pacheco. Então, fica o convite aí para os 2 clubes de leitura. Eu vou passar o e-mail de contato daqui a pouco, que é o e-mail por qual vocês podem aí fazer as suas inscrições. Fazendo a inscrição, a gente já inclui vocês dentro do clube, lá na plataforma. Eu vou pedir para passar o próximo. Isso. Onde você vai ver aí as notícias, né? Onde você vai encontrar notícias do clube. No site da EFAP. Isso. Fala, Cris. Fica tranquila, pode continuar. Depois eu comento. Ai, desculpa, eu peço desculpa porque a minha internet hoje não tá legal, sabe? Então, tá dando umas falhadinhas. Eu não sei se tá todo mundo me ouvindo bem. Todo mês... já... Então, deixo aí os contatos. Núcleo de Biblioteca CRE, @educacau.sp.gov.br. Vocês podem entrar nesse e-mail e manifestar o interesse de participar do Gato Preto ou do Colmeia, ou preferencialmente dos 2 clubes. Aí eu volto para você, Cris. Obrigada, Edivane. Eu queria que você comentasse também o seguinte, vamos imaginar que um grupo muito grande de participantes se interessem agora para os próximos títulos. A gente tem feito uns outros grupos, né, em outros horários. Então, a ideia é permanecer com isso, né, Edivane? Então, eles sempre vão receber um e-mail de confirmação, dizendo se vai participar naquele horário ou sugerindo um outro horário, não é isso? Isso. A gente coloca um limite, Cris, para cada encontro, 15 pessoas. Para 1 hora e meia, eu acho que fica o tempo ideal. A gente já fez com 20, mas fica um pouco corrido, sabe? Então, quando a gente fecha esses 15, a gente já abre o horário da tarde, e se houver mais pessoas, o que a gente mais gosta de fazer é clube de leitura. A gente faz em 3 horários, em 2 dias, em 3 dias, a gente vai garantir que todos participem. Só que respeitando esse limite para viabilizar também a comunicação de todo mundo, né? Para dar espaço para que todos consigam falar ali naquele dia. Isso, Edivane, legal. Eu queria colocar uma questão aqui para você. É muito difícil, é um grande desafio essa formação de leitores, fazer com que as pessoas gostem de ler, né? Que comentário você poderia fazer a respeito disso, pensando não só no aluno, não só no professor, mas
como que a gente pode outros profissionais da área da educação que não são tão leitores assim? Então, eu retorno lá naquela reflexão do início, né, do Drummond, que é uma fonte tão inesgotável, né? A leitura ela é tão essencial, ela é tão necessária, e ainda é muito frágil, né? Todos somos leitores, mas por que ainda é um desafio, né? Formar esses leitores, manter essa prática. Será que falta espaço? Se faltava, não falta mais, que agora a gente já tem nos clubes, né? Já é uma opção aí. Mas o incentivo, tem muita coisa envolvida, né? É muito do individual de cada um, mas é uma prática que hoje eu acho ainda muito mais necessária, porque estamos aí na era da informação, né? Do conhecimento, essa sociedade do conhecimento. Então, eu não posso correr o risco também de ficar refém da informação do outro, né? Eu tenho que construir aí o meu próprio eu. Então, eu acho que você lê por questões profissionais, por questões pessoais, pelo próprio prazer que a leitura nos proporciona, é uma prática que ela precisa ser acesa. Eu tenho que arrumar um tempinho e tenho que fazer essa prática funcionar aí para o meu próprio desenvolvimento, né? Seja enquanto ser humano, enquanto profissional, independente de ser aluno, independente de ser professor. É um desafio para a gente também, né, que do núcleo de biblioteca, trazer esses, não digo formar leitores, mas trazer essa prática, né, tão maravilhosa na vida da gente, que começa tão cedo e depois a gente acaba aí ao longo da vida se perdendo. Então, eu acho que a gente esse momento de isolamento, ela vem para não nos deixar sozinhos, né? Tem aquela frase que quem lê nunca está só, e é verdade. A gente precisa cuidar aí da nossa saúde, da nossa mente, manter também o movimento, né? Não só o corpo, não só a atividade física, mas a leitura é uma atividade mental, e a gente precisa cuidar. É isso. Perfeito, Edivane. Tem, inclusive, um comentário do professor Vladimir aqui, que ele fala assim: ali na escola, vejo essa iniciativa como primordial. Temos alunos que gostam de ler, entretanto, têm dificuldades. Isso acaba criando barreiras. Assim como o nosso clube poderia funcionar, até mesmo com orientação de como ler, sobre o que ler. O fato dos alunos ou dos participantes escolherem, ajudarem a escolher os títulos, isso pode ser uma motivação também, né? Sim, com certeza. A gente tem que levar os gostos, né? O gosto da leitura também conta. E essa participação, ela é como o Carlos falou. Às vezes a obrigatoriedade assusta um pouco, né? Eu vou ler por quê? Porque eu sou obrigado? Então, a gente tem até discutido muito sobre isso. Gente, é fundamental que eu vou participar de um clube de leitura, então que eu faça a leitura desse livro. Mas eu também não posso impedir que uma pessoa venha para conhecer, porque a nossa missão também é inspirar, né? E quando ele vem, ele gosta e ele participa daquele processo de escolha, ele fica motivado, ele se sente inspirado e tem vontade de continuar. Então, eu tenho que ouvir também o participante, eu tenho que dar voz para ele. Essa escolha ela tem que ser democrática, porque ela tem que atingir aí a todos os gostos literários ou não literários. É isso. Fantástico, é isso mesmo. Edivane, muitos professores estão pedindo para retomar o contato e os próximos temas. Será que a gente pode voltar, então, os slides anteriores e você falar com calma agora dos próximos títulos dos dois clubes e o contato para quem tiver interesse em participar? Então, eu vou pedir o slide do convite. Isso. Para esse mês ainda dá tempo, porque Dama das Camélias a gente lê rapidinho. No dia 28, o horário é às 10, mas nós vamos ver aí, porque
porque eu não sei se já lotou para esse horário. E se lotou, a gente vai abrir o segundo horário. Então, quem tiver interesse em participar do Clube Gato Preto, que é de literatura ainda esse mês, ainda dá tempo de mandar aí lá no e-mail, enviar um e-mail solicitando a participação. E para o Clube Formativa Colmeia, é o mesmo endereço. Você só vai sinalizar, eu quero participar dos clubes, ou eu quero participar de um, ou eu quero participar do outro. Para o Colmeia tem mais tempo ainda, porque o próximo encontro vai ser realizado no início de outubro. A data a gente ainda não definiu, mas vocês podem acompanhar aí no site da EFAP, né, lá nas notícias, sempre tem uma notícia do clube de leitura aí do mês, tanto do Gato Preto como do Colmeia. Aí o contato, acho que está no próximo slide. Isso. Núcleo de Biblioteca cre@educacau.sp.gov.br. Mas quando o participante ele acessa a notícia lá no site da EFAP, também é disponibilizado lá esse endereço de e-mail, o endereço do e-mail, os horários, e vocês serão, assim, informados no primeiro momento a disponibilidade de horário e de participantes. Se já lotou um, a gente abre o outro. A gente sempre vai abrir um segundo encontro. Assim, não existe a possibilidade de não conseguir participar porque não teve vaga. Isso não existe. A gente faz com menos pessoas, com mais pessoas. A gente sempre vai manter aí esse relacionamento esse compromisso, desculpe, de poder fazer esse clube de leitura com todos que tiverem interesse. Tá bacana, bom? Edivane. Obrigada, a gente já está chegando aqui no finalzinho, né? Tem mais algumas perguntas, mas aí a gente vai tentar responder depois por e-mail, tá? Edivane e Carlos, vocês querem comentar mais alguma coisa? A gente pode encerrar. Cris. Oi. Oi, Cris. Você me permite, eu queria muito que você reiterasse aquele convite, tantos que vocês fizeram aqui, tão importantes, interessantes, mas você poderia lembrar aquele convite para participar do Prêmio Gestão? Que a gente teve uma prorrogação aí, né? Você podia fazer essa gentileza? Posso sim, sim, bem lembrado. Então, para encerrar aqui, antes de encerrar, então, eu queria fazer o convite, lembrando que o Prêmio Gestão, ele foi prorrogado para o dia 31 de agosto, então converse com os diretores das suas escolas, para que as escolas se inscrevam, não perca essa oportunidade de apresentar a boa prática de vocês nesse período de distanciamento, tá? É isso, tá, Si? Com relação, então, agora à nossa apresentação, eu quero muito agradecer o Carlos, a presença do Carlos, da Edivane, para expor esse trabalho que nós realizamos lá no CRE Mário Covas. Quero agradecer muito as pessoas que também fazem parte desse clube de leitura, mas que ficam nos bastidores. Então, a gente tem a Mieco, a gente tem a Lívia, a Cris, a Eliane, o Paulo, que estão lá atrás, respondendo os e-mails, fazendo os agendamentos, ajudando na elaboração das pautas. Então, essas pessoas que não estão aparecendo aqui hoje são tão importantes e fundamentais para o desenvolvimento do trabalho, assim como o Carlos e a Edivane, que tomam a frente na hora da mediação da leitura, tá? Então, é esse agradecimento que eu queria fazer. Bom, eu acho que é isso. Agradecer a oportunidade de apresentar esse trabalho nosso do CRE, de incentivo à leitura, dizer que é um trabalho que pode ser realizado com qualquer área do conhecimento e com qualquer outro grupo de profissionais da educação, ou fora da educação também, que a gente tem trocado experiências com um grupo que é da Secretaria da Fazenda, muito interessante e que está sendo muito bacana. Edivane, acho que podia encerrar então com aquela frase final. O que você acha? E aí encerramos, agradecer a presença de todos vocês. Se não fossem também os participantes do clube, ele não existiria, porque não existe um clube realmente efetivo sem pessoas de fora do nosso métier, do nosso grupo de trabalho, né? Então, a gente sempre precisa formar um clube de leitura com pessoas de fora da nossa equipe também, tá? Obrigada aos participantes hoje do chat, aos professores, aos funcionários
que contribuíram aqui com algumas perguntas. E até breve. Edivânia, com você, só para fazer esse encerramento, então, com aquela frase maravilhosa do final, tá? Tá, ok, Cris. Então, vamos passar ao PPT para reflexões finais. A gente começou com uma reflexão do Drummond e vamos terminar aqui, então, com uma frase de uma grande obra da Clarice Lispector, que é: há um livro em cada um de nós, dizem. Né? Então, quando vamos para o clube compartilhar as nossas experiências, entendemos que deixamos que cada um leia um pouquinho desse livro, da nossa existência. E é isso. Eu agradeço a Cris, a Silene, ao Adriano, ao Carlos, e agradeço também aos clubistas, né? Que sem eles esse trabalho não teria sido... estaríamos aqui apresentando, vocês foram fundamentais. Eu mando um grande abraço a todos e me despeço. Muito obrigada. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.